Bom, oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo da série, né? O vídeo de hoje então será a seleção de métodos de lavra subterrânea e ele dá continuidade a um vídeo anterior sobre parâmetros utilizados na seleção de métodos de lavra, né? Eu sou Fernando Cardoso, doutor em Engenharia de Minas e pesquisador de pós-doutorado junto ao LAPRON URGS, né? E dentro do grupo de trabalho MathMind, né? Vinculado ao Departamento de Engenharia de Minas. E essa série de vídeos faz parte dos desenvolvimentos, né, da pesquisa a qual nós estamos vinculados, né, que é o GT MathMind, e vai fazendo a divulgação de ferramentas e elementos, né, necessário para modelagem de projetos de mineração. Bom, então a apresentação ela tem a seguinte estrutura, né? Introdução às metodologias de escolha de acesso, discussão de exemplos, interação com outros tópicos, né? E recomendações de bibliografia complementar ao tema. Bom, a seleção do método de lavra, então, ela tem relação com ventilação, economia, lavra subterrânea, mineração e meio ambiente, projetos de minas, avaliação de depósito, mecânica de rochas, né? E como mencionado anteriormente, né, em outros vídeos, a seleção adequada e ideal do método de lavra é fundamental para o desenvolvimento de projetos de mineração, principalmente quando nós estamos falando em minas subterrâneas, onde nós temos uma grande variação de métodos de lavra, né? Por isso que o destaque está na seleção de métodos para minas subterrâneas, porque a seleção para minas céu aberto é um pouquinho mais simples, principalmente por serem minas onde há a possibilidade de lavra a céu aberto. Embora os métodos que a gente vai tratar aqui, eles se apliquem também, e vamos ver aqui no decorrer, indicando, né, a possibilidade e a viabilidade da mineração a céu aberto. Bom, então, para a seleção do método de lavra, né, nós temos alguns parâmetros principais, né, que foram objetos de uma outra apresentação, que são a geometria e natureza do depósito, características geotécnicas e características econômicas, né, sendo que essas já são implementadas nos algoritmos usualmente utilizados, né, que são o mais tradicional deles, o algoritmo de Nicholas, né, que tem duas versões, 81 e 92, o BC, né, e o SHIB, que é a abreviatura dos autores dele, que é um estudo mais recente, de 2007, que incorpora mais alguns parâmetros. Sendo que além desses, né, diferentes outros parâmetros podem ser utilizados, né, como a gente vai trabalhar na sequência. Bom, dentro dos parâmetros de geometria do depósito, nós temos forma, espessura, mergulho, profundidade, distribuição de teor. Quanto aos critérios geotécnicos, é importante lembrar, né, sempre que normalmente se tem a diferenciação entre o que é a qualidade do minério para a qualidade do hang wall e footwall, né, ou seja, aqui hang wall a capa, a parte de baixo, né, e desculpa, ao contrário, né, o hang wall a parte superior e o footwall a parte inferior. Sendo então diferenciado descontinuidade entre espaçamento e qualidade, parâmetros de resistência, resistência nuclear e densidade, e a classificação geomecânica que em si incorpora N diferentes aspectos geotécnicos, né? Sendo aqui principalmente a RMR do Biniavski, mas pode também ser utilizado o sistema Q, GSI ou outro de interesse. Bom, de natureza produtiva, então, normalmente nós temos produção, podemos ter recuperação, diluição, e critérios muito importantes, então, e que estão ganhando muita relevância, né, nas últimas décadas, né, e tendem a aumentar os seus pesos, socioambientais, né, onde, por exemplo, pode ser utilizadas emissões equivalentes, né, em CO2, o consumo de água, né, que pode ser muito importante em áreas carentes de água ou de estresse hídrico, impacto social, né, que pode muitas vezes inviabilizar a execução de empreendimento, e impactos ambientais, né, também pode ser inviabilizar, né, a execução de determinados métodos de lavras, principalmente aqueles que têm maior impacto
ambiental ou impacto de superfície. E por fim, aspectos econômicos, onde, por exemplo, podemos trabalhar com o valor presente líquido do projeto, o payback, quando a necessidade de um retorno de investimento mais rápido, e a taxa interna de retorno. E relembrando, né, que dentro da ferramenta que vou apresentar para vocês posteriormente, né, existe todo o auxílio, né, para a determinação dos parâmetros, né, mais complexos, né, principalmente a classificação geomecânica. Bom, já numa publicação clássica, né, Hartmann e Mutmenck, já exemplificavam que existem diversos fatores que são passíveis de ser considerados na seleção do método ideal, né? Sendo que no trabalho de 2009, Alpey e Avus, desculpa pela pronúncia, apresentam a implementação de seleção baseada em todos esses critérios, né? Ou seja, a gente pode usar tanto quanto os critérios, né, possíveis para selecionar o método ideal e vamos dando notas e pesos para eles, né? Isso aqui seria um processo de decisão multicritério, né? Por exemplo, um HP, bom, existem diferentes métodos de seleção multicritério, né? E os métodos, bom, sendo que diferentes critérios são incorporados aos métodos. Bom, os métodos de seleção principal, eles já se encontram incorporados dentro do modelo Math9, né? Vocês conseguem ter acesso pelo QR Code ou diretamente pelo modelo Math9, que eu vou mostrar para vocês o link posteriormente, né? Então, em função desses, com os diferentes critérios de geometria, características geotécnicas e demais características do depósito, né? A gente consegue ranquear, né? Os modelos ranqueiam os métodos de lavra potenciais. Talvez o método mais clássico e de maior implementação, né, dentro da mineração é o método de Nicholas, né, de 1981, escrito no livro Design and Operation of Caving and Sublevel Stope, né, da SME, e que estabelece uma estrutura hierárquica para resolver o problema da hierarquização dos métodos de lavra. Ou seja, basicamente uma estrutura típica de problema de tomada de decisão, como na metodologia HP. Bom, então aqui nós temos a implementação do método, né? No método de Nicholas, baseado então na geometria do depósito, densidade, profundidade, parâmetros geotécnicos como resistência, espaçamento, características das fraturas, onde em função desses parâmetros, né, atribuídos em função de um depósito em questão, é feito o ranqueamento das melhores opções. É importante destacar que o método de Nicholas, pelo período onde ele foi elaborado, ele possui diversos métodos de lavras que já estão em desuso, como square set, top slicing, né? E existe mais alguns que não estão apresentados aqui. Entretanto, ele ainda é muito útil porque ele nos dá uma ideia, ou, por exemplo, de se um eventual depósito ele é mais propício para métodos a céu aberto ou métodos ou métodos Stope, né, ou métodos de maior produção como um block cave. E aqui para exemplificar então aqui uma imagem da produção original, né, do paper original do Nicholas, né, que descreve a metodologia. E aqui a sistematização, né, onde cada método de lavra ele é avaliado quanto às características, né, de geometria e quanto às características geotécnicas, né, podemos dizer assim, né, para se fazer o ranqueamento dos melhores métodos. E aqui a gente vê então a distribuição de pesos dado para cada método em função das características, né? Por exemplo, a geometria, se o corpo é massivo ou tabular, a gente vê que ele recebe pontuação, cada método, né, recebe pontuações diferentes. E dentro da metodologia do Nicholas, para o final, a gente
tem o ranqueamento, né, a pontuação desses métodos de Lavra. Um outro método de seleção muito usual é o método desenvolvido pela University of British Columbia, né, em 95, que foi posteriormente popularizado, né, pelo aplicativo Edumine, que hoje já se encontra descontinuado, né, mas que foi muito popular por muitos anos, né, no meio da mineração. E uma grande introdução desse método foi então a classificação geomecânica, aqui pelo RMR. Ele nada mais é do que uma versão modificada do método Nicholas, né, com ajuste para alguns pesos, né, e a introdução de pesos diferentes para dar uma diferenciação. E complementarmente, ele complementa, né, com a profundidade, o RMF foram adicionados como critério de seleção, né, e a remoção de outros critérios como espaçamento e características interfraturas. E assim, um destaque que ele foi desenvolvido para priorizar os métodos Stope, adaptando-se, né, aos cenários da mineração canadense e em termos gerais mundial, porque atualmente os métodos Stope, né, tendem a ter o maior uso, né, na mineração subterrânea em termos mundiais. Aqui a gente vê a sistematização do método, né? Então aqui a gente tem algumas introduções como distribuição de teor e a profundidade do minério, né? São diferenciais. E aqui os pesos atribuídos em função de cada critério, né, para cada método de lavra. E por fim aqui eu destaco então o método perdoem pela pronúncia, né, Shaliar e Bhaktvar, né, de 2007, que é um dos métodos mais atuais, que tem desenvolvido, né, de maior uso, mais atual. Né. Essa metodologia é uma metodologia numérica para a seleção dos métodos de lavra e que tem como base a modificação do sistema UBC. Né. Ele mantém a estrutura hierárquica derivada já do Nicholas, mas incorpora critérios de seleção como o teor, né, como um fator, o valor do minério, né, como um fator econômico no processo de avaliação, né, com a adição de algumas outras variações, alguns outros critérios. Né. Então aqui a gente tem a estruturação dele e aqui a gente vê o valor econômico, né, como um critério importante na estruturação da seleção. E assim como os outros, aqui a gente tem a pontuação dada para cada método. Bom, nós vemos que os métodos para a seleção se baseiam em pesos fixos, né, esses que a gente citou, para os parâmetros, ou seja, eles têm pouca flexibilidade para a escolha do operador. Né, então, eles já foram desenvolvidos e a gente só pode classificar os critérios, mas não dizer quais critérios a gente considera mais importantes que o outro para a escolha. Né. Critérios que podem ser de interesse do projetista, né, como socioambientais, ou VPL, ou payback, eles não são considerados nesses métodos estáticos. Então, recomenda-se que os métodos apresentados sejam utilizados como uma base inicial para a seleção. Né. Sobre os métodos com maior potencial dado por esses métodos de seleção, né, se recomenda que sejam aplicadas outras metodologias e estudos mais aprofundados. Né. Preferencialmente considerando os critérios de interesse, como, por exemplo, socioambientais. Todos esses métodos de seleção, né, podem ser encontrados dentro do modelo MathMind, né, que aqui tem o QR Code, mas ele é fácil de se achar. Quando a gente, dentro do modelo MathMind, a gente tem que escolher o método de lavra para ser utilizado e tem esse guia com a possibilidade de se acessar a ferramenta de seleção de método. Bom, como eu havia mencionado antes, a seleção
de método de lavra ideal por essas metodologias, né, por esses algoritmos já consagrados, ele é um passo inicial, né, sendo que na prática o que se recomenda é que se use essas metodologias, esses algoritmos para a seleção dos principais métodos, né, apontados e posteriormente se faça uma outra análise multicritério com mais critérios de interesse, com definição dos pesos pelo projetista ou pelos projetistas, né, do projeto, para a seleção final do método de lavra. Aqui eu trago para vocês aqui exatamente isso, é um exemplo de uma aplicação, né, feita pelos autores Afrad, Alav e Musleb, né, onde eles aplicam isso para uma jazida, né, ou seja, eles usam, no exemplo trazido pelos autores, a seleção dos 3 principais métodos de lavras dados pela ferramenta aí do Mine, né, que já se encontra descontinuada, né, e a partir desses 3 métodos aí sim eles foram avaliados um a um frente a outros critérios pelos próprios projetistas e por final se chegou ao método com maior peso, né, com uma maior nota dada. Bom, como um exemplo de aplicação, trago aqui um exemplo de projeto, né, de uma mina polimetálica, né, na verdade que diz platina, mas é polimetálica, com as especificações dela, com o projeto com um máximo de 5,2 milhões de toneladas por ano, um relativo teor, né, e um mergulho aproximado de 30 a 40 graus e um ponto mais profundo na marca dos 950 metros, aqui um exemplo da mina. Bom, então com base nas informações faladas, né, foi feita a avaliação para esse depósito, para esse corpo de minério, para os diferentes métodos, né, Nicholas 81, Nicholas 82, o BC e SHB, né, considerando para ambos os métodos as mesmas propriedades, né, dentro do possível. Essa tabela exemplifica bem a diferença entre os métodos, né, onde, por exemplo, espaçamento de fratura vale para o Nicholas, mas não vale para os demais, né. E a classificação geomecânica pelo sistema Q vale para os demais, mas não vale para o Nicholas, né. Destacando aqui, né, que existe uma diferenciação, né, principalmente no espaçamento das fraturas, né. E como resultado, então, né, tivemos que os principais métodos, né, destacados foram OpenPitch pela metodologia de Nicholas e Cut and Fill, né, para o BC e SHB, sendo na profundidade de 950 metros, né, que é a profundidade final do depósito. Tá? Um detalhe importante quanto à seleção de métodos, principalmente os métodos mais antigos, dos Nicholas, é que é preciso ter o crivo, né, de se identificar quando um método de lavra se torna irreal, né? Por exemplo, nesse caso aqui, onde o método que teve a melhor pontuação foi o OpenPitch, né, lavra a céu aberto, quando evidentemente é inviável a execução de uma lavra a céu aberto a profundidade de 950 metros, né? É claro, existem exceções, existem minas a céu aberto em profundidades próximas disso, né? Mas aí são casos muito específicos, né? Que não vem o caso. Então, o normal seria então a gente descartar esses 2 valores, né? E de fato para o seguinte, onde a gente vê que há uma convergência, né? Então, a gente nota aí a importância também de testar diferentes métodos, né? E ter um crivo técnico na escolha deles, né? Ou se não, também considerar os principais métodos, né, e partir para uma outra metodologia de análise. Só para exemplificar, então, aqui se a profundidade fosse de 450 metros, então a escolha então, seria o sublevel, né, como método principal. O que acaba sendo compatível com a mina em questão, né, onde ela até uma certa profundidade é uma mina de sublevel e depois ela passa para um sublevel com backfill,
né? Ou seja, semelhante ao cut and fill. Bom, como leituras complementares, então, eu sugiro então o artigo original que originou o método CHB, né? O artigo original do Nicholas e o artigo citado anteriormente, né, do Afradi, Alav e Musleb, né, que é exemplar na metodologia de seleção do método de lavra ideal. Bom, como tendências, né, podemos destacar a consideração mais significativa de parâmetros socioambientais, né, na análise multicritério, ou seja, introduzir como parâmetros com pesos altos, né, emissões equivalentes, consumo de água, né, e consumo de energia. Uma outra tendência muito importante, de grande relevância, é o uso de simulações e análises de risco, né? Onde a gente pode começar a introduzir distribuições de probabilidade e chegar então no final com uma distribuição de probabilidade para o método de lavras ideal. Como possibilidades futuras, então, a gente pode destacar o aprendizado de máquina, né? Sendo que esse, então, dependeria de uma base de dados robustas, né, para ter esse efetivo. A aplicação de diferentes métodos de análise multicritério, né? Além do HP, o Fuzzy TopSys, né? Embora alguns desses sejam métodos um pouco mais trabalhosos, né? Assim. Análise de risco, já citada, né? E outras ferramentas de planejamento estratégico, né? Como matriz SWOT, PEST, entre outros. Bom, como consideração final, então, a seleção de métodos de lavra pode se dar em frente a diferentes parâmetros, né? Normalmente, a seleção do método de lavra sempre cai num caso típico de escolha multicritério, né? Onde a gente tem que tomar decisão frente a diferentes critérios. E critérios de sustentabilidade ESG têm grande potencial de serem incorporados como parâmetros na escolha do método de lavra ideal. Agradeço, então, a atenção de todos, né? E ficam aqui as referências utilizadas na apresentação e nessa apresentação. Muito obrigado a todos.